E aí, galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um Café Literário aqui no canal do Monteiro. Hoje eu recebo a professora Mariana Arcuri, que vai conversar comigo sobre Clarice Lispector e amor. Vem comigo e vamos juntos nessa aula de hoje. A Mariana, já trabalhei com a Mariana, tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, uma leitura quanto mais professora de língua portuguesa, formada em jornalismo, com mestrado, doutorado em letras, pós-doc, aí já tem para pós-doc, quase Fernanda Torres, fala francês, inglês, português, manda tudo. E uma leitora assídua de Clarice. Por isso, o convite mais do que justo. E tanto tempo que não havia, é um prazer reencontrá-la aqui. Tudo bem, Mariana? Tudo bem, Monteiro. Na verdade, o prazer é todo meu da gente estar de volta, né? Se encontrando, ainda que virtualmente, mas o carinho fica sempre aqui na vibração. Obrigada pela lembrança, Fernanda Torres. Não pude subir no palco do Globo de Ouro, mas estava lá na torcida, em espírito por ela. Todos nós. Né? E vibrei muito. E, inclusive, eu acho que amor, laços de família, tem tudo a ver com Ainda Estou Aqui. Acho que tem muito a ver e eu acho que a gente pode começar a partir daí, talvez. Porque a grande questão é, o aluno falou assim, poxa, por que não um livro? Teve aluno que falou assim, ainda bem, teve aluno que falou, ainda bem que não foi o livro. Aí, outros já falaram assim, pô, mas só um conto? Eu falei, olha só, eu acredito que a melhor forma de você entender o conto amor é ler o livro Laços de Família. Uhum. A professora Alexandra Alves, comecei com ela num outro café literário, e ela falou sobre o elo que une os contos aqui no Laço de Família. E eu falei para a galera, leia o livro, não fique só no conto amor, até para você entender que a Clarice que está lá no conto amor é uma Clarice que ela usa uma técnica, tem todo um universo bem particular, um universo linguístico, um universo cultural, um universo social que é bem dela. Então, eu acho que valeria a pena, eu falo isso para os alunos. Mas eu queria conversar contigo, no nosso bate-papo aqui, sobre essa escolha, a escolha do conto amor. Como que você, que é uma leitura de Clarice, vê essa escolha? Esse é um conto bem famoso dela, né? Um conto celebrado por muitos. Engraçado porque quando você me falou, você quer falar sobre o amor? E eu me lembrei automaticamente da primeira vez em que eu li esse conto. Eu devia estar no 9º ano, talvez, ou na primeira série do médio. E eu me lembro da estranheza que eu senti, porque foi, acho que é talvez a primeira vez que eu tenha entrado em contato com a obra dela. E não era parecido com nada que eu tivesse lido até então. Eu já tinha lido autores do cânone, né, respeitados, prestigiados, da alta literatura mundial, brasileira, mas eu nunca tinha lido nada dela. E ela soou muito original para mim, e ao mesmo tempo muito doida. E muito doida. E eu saí daquela leitura falando assim, meu Deus, eu sou uma estúpida, eu não entendi nada, que coisa louca é isso daqui que eu acabei de ler. Mas, como uma boa obra de arte, não existe uma má obra de arte, mas como uma real obra de arte, não uma cópia de obra de arte, apesar de não ter provocado assim, um encanto imediato, mas aquilo ali te move junto, aquilo ali provoca alguma coisa dentro de você, como a própria Ana sofre, você como leitor também sofre essa mudança. Então, mesmo que você, entre aspas, não tenha entendido ou não tenha gostado, mas aquilo ali causou dentro de você uma espécie de turbilhão, uma mudança interna que fez com que agora, né, praticamente 30 anos depois, eu já tinha lido mais algumas vezes, mas essa deve ser provavelmente a minha 5ª, 6ª, 7ª leitura, mas eu estava sem ler esse conto desde que eu me tornei mãe, então isso já deve ter uns 15 anos praticamente, depois que eu fui mãe, eu tinha mais lido. Então, essa leitura agora evocou todas as leituras prévias e como esse maremoto interno continua, mas com novas camadas e mais acessível, talvez. É um maremoto mais acessível para mim hoje em dia de navegar. Eu não tinha essas ferramentas lá quando eu era adolescente.
mas mesmo assim uma leitura que me impactou muito, apesar de eu ter sabido ali naquele instante que talvez eu muita coisa tivesse me escapado. Sim. Né? Então, o que eu acho, assim, eu falei do Ainda Estou Aqui, porque eu... Posso falar? Ou Pode. Fique à vontade, estou só ouvindo. Estou aprendendo. Não, mas para com isso, para de história. Bobagem. Porque o Ainda Estou Aqui, esse filme, né, que as pessoas falam que é muito sobre família, e sobre a memória, e sobre o registro, né, e a família ali, um lugar que, apesar daquela tragédia toda, né, daquela ruptura da violência da vida, naquele cotidiano burguês, previsível, feliz, né, positivo, solar, né? A vida com V maiúsculo, né, que vem como justamente esse turbilhão, esse tsunami que sai desrespeitando todas as regras, as previsibilidades, né, e desgoverna aquela família, bota a família de cabeça para baixo, e é uma família que se mantém, né, mais ou menos colada, coesa, né, com essa figura dessa mãe arquetípica, essa mãe que é muito terna, carinhosa e preocupada, e ao mesmo tempo de uma resistência, até uma certa dureza mesmo, né? Me lembrou um pouco essas famílias que aparecem de uma forma ou de outra, não são famílias necessariamente literais, embora muitas vezes elas sejam literais, mas em outros contos, né? Ao longo dos 13 contos, tem momentos em que as famílias que aparecem ali não são famílias nucleares, digamos assim. Mas o que eu penso logo nesse título do Laços de Família. Não sei se por causa da novela, né, a ideia que se tem de laços, tem o Mônica Laços, né, o filme que é uma graça, inclusive, de uma noção mais terna, mais doce. É engraçado porque eu vi muitas pessoas, né, muitos intelectuais e pensadores falando, laços porque é um nó, porque é algo que te ata a uma outra pessoa, que te prende a uma outra pessoa. Sim, um laço te prende, mas você não vai usar aí uma palavra tão pejorativa como corrente, ou uma palavra mais fria como elo. O laço, ele tem, sim, essa noção de prender, né, esse simbólico do prender, do atar, mas ele ainda tem, eu acho que uma carga, um peso simbólico mais positivo. E eu não acho que a Clarice, que é um olhar que é muito propagado, que ela simplesmente faça uma crítica desses laços familiares como se fossem algo meio falso ou de aparências. Eu acho que é um outro nível de leitura que ela propõe, de uma família complexa, com idas e vindas, em que você tem alegrias e rancores convivendo ali no mesmo pé, né, convivendo não em harmonia, né? Mas o que faz essas famílias tão interessantes, talvez, seja que os personagens se mantêm vinculados, se mantêm nesse laço, a despeito de afeições, a despeito de afetos que eles, porventura, tenham entre eles, porque também a gente tem uma noção de que o afeto vai ser sempre positivo, de carinho, e não necessariamente. Você pode se afeiçoar a alguém por uma chave da negatividade, por um ódio, por um ressentimento, por um rancor, né? Então, eu vejo esses laços que prendem essas figuras familiares, figuras quase arquetípicas, nessa figura do filho, da filha, do homem, do marido, da mulher, né? Que vem lá desde, né, a antiguidade, né? Desde os gregos essas figuras aparecem, justamente com esse traço dessa visceralidade, né? Algo que extrapola o bem e o mal. Amor não dá conta de explicar, né, o que é uma família, né? É algo que vai muito além disso. Então, você pode ter construído relações ali, permeando, né, quase ali tangenciando o ódio, a raiva, a inveja, mas mesmo assim você está ligado àquelas pessoas, inextricavelmente, não dá para desligar, porque vocês compartilham esse código genético, vocês compartilham uma criação, vocês compartilham um ethos, uma vivência, e isso deixa uma marca, talvez um trauma mesmo, né, em todo mundo que partilha desse universo familiar. Então,
só fazendo esse link mesmo com Ainda Estou Aqui, que é uma família muito solar, que se vê, de repente, assolada pela irrupção da vida imprevisível, né, agressiva, né, e que eu acho que isso acontece também em vários desses contos do Laços de Família. Em Amor mesmo, a gente tem que entender que a própria personagem Ana, ela é movida por um sentimento amoroso, vamos assim Sim. dizer. E essa questão da visão do cego, ela vai ter, que vai causar, que vai ser uma flama que vai acender, né? Porque lá no final do conto ela termina falando que ela apaga a vela, apaga a flama da vida Isso. e apaga a vela. E aí essa flama que ela teve, a gente tem justamente essa questão da família passando aí, porque a Ana ela vai ter que fazer escolhas. Ela vai despertar para algo e que ela vai relativizar a vida que ela tem. Uma vida escolhida por amor. Então, assim, essa questão da família, e a família dela é uma família que ela ama, mas não sei se você concorda, que é o universo do comodismo da Ana. É o mundo. Ela via, tem um trecho do conto que ela fala, na vida, por caminhos tortos, ela chegou à sua, na juventude, ela chegou à sua vida adulta. E aí, essa vida adulta, a gente tem aqueles estereótipos da mulher burguesa e da mulher, o papel da mulher na sociedade, que é o papel da mulher que vai ser mãe, que vai ser esposa, que vai ser... Eu sempre falo isso para os alunos, olha só, é dona de casa, não é dona da casa. A preposição faz toda a diferença. E o cara... É tudo definido que não está aí, né? Que não define quem é, né? E ela chega ali, dona de casa, é mais empregada da casa. E aí vem os sentimentos de utilidade. Esse útil que ela usa, a narradora usa, é uma coisa que é muito forte. Para mim, soa muito forte. Eu fico lembrando de Vidas Secas. Vidas Secas? Não, o 15. Que a personagem, ela diz que ela abriu mão de ser mãe, abriu mão de ser a Conceição. Deixou de ser mãe, deixou de ser, de pensar em casamento. Então ela lê, porque se ela não ler, a vida não tem utilidade. Aí o útil, aí você, enquanto mulher, essa questão da utilidade feminina, do ser útil, e aí o ser útil passa a ser dona de casa, passa a ser mãe, e passa a ser, aí, no caso, a esposa. Como é que, assim, lá, não laços de família, mas do ponto amor, você acha que esse caminho é um caminho que é válido pensar, ou você tem uma outra interpretação, você tem uma outra visão, ou você acha que dá para juntar com outras visões? Eu acho que, na verdade, essa leitura do amor, como boa parte da obra da Clarice, na verdade, pode ser feita em várias camadas, né? Você consegue, dependendo da sua idade, da sua extração, da sua vivência, do seu momento de vida, você vai fazer leituras com chaves diferentes, né? A partir de visões, de ângulos diferentes. E eu acho, sim, que tem um pouco esse viés utilitarista, na medida em que a vida é organizada e ela tem significado se ela estiver aplicada a algo, se ela for uma vida para algo, com um fim, com um objetivo, né? Então, a Ana, que é um nome, só o nome eu já acho maravilhoso, porque é um nome super comum, mas é o nome da avó de Jesus, né? Então, é a mãe da mãe, é a mãe da mulher perfeita, é essa a partir da qual tudo foi gerado, tudo foi possível, todo esse cosmos e essa mitologia, né, foi criada. Então, acho que quer dizer, a gente fala que é Maria cheia de graça, mas na verdade Ana é que quer dizer cheia de graça, né? Eu acho isso incrível, porque Maria é filha da cheia de graça, apesar da gente falar que Maria é cheia de graça. Mas, então, essa mulher comum, mas que tem esse nome simbólico, ancestral, né, com esse peso absurdo, que é um nome muito curto, né, e ao mesmo tempo também é um palíndromo, então é super interessante, dá para ler de várias formas, né? E outro, né? E é feminista, e é um nome bem feminino, né?
E é um nome que atravessa culturas, né? Que existe em várias línguas, em vários alfabetos, então é incrível. E essa Ana, então, essa mulher, né, que é uma mulher que tem a sua vida organizada e centrada nessa rotina de cumprir com as tarefas domésticas, de estar ali para os filhos, né, quando voltam da escola, como a jantar, de fazer as cortinas da casa, de comprar fazenda. Eu acho isso o nome, né, da época dos avós. Uhum. Ninguém vai falar fazenda hoje em dia. Comprar fazenda para fazer as cortinas, as roupas das crianças, né? O marido que chega do trabalho morto de fome, ela vai botar a mesa, e os móveis que estão empoeirados, e que no dia, esse movimento quase de Sísifo, né? De uma mãe, de uma dona de casa, de uma cuidadora, né? Assim, que você faz aquele cuidado todo que vai ser esgotado ao final daquele dia, para que no dia seguinte tudo volte. Uhum. E esse propósito da vida dela, quer dizer, esse sentido para a vida dela, é simplesmente esse movimento cíclico de começar de novo e fazer aquelas mesmas tarefas, e naquilo ali ela meio que se embota naquilo, né? Quer dizer, a compreensão da vida dela roda interminável, né? E que justamente ela se vê levada ali meio que, não vou dizer contra a vontade, mas de uma forma assim praticamente automática, né? Porque se a gente parar e pensar, né, o livro é da década de 60, alguns foram publicados um pouco antes, mas na vida clássica de uma burguesa branca, classe média, do Rio de Janeiro, na década de 50, a vida da mulher mediana era essa, né? Quer dizer, ela era educada justamente para ter uma educação, né? Uma instrução que chegasse até um nível X, mas que não ultrapassasse aquilo, porque havia um nível de cultura que ela tinha que ter, mas que não fosse além daquilo, porque aí também já seria muito perturbador, digamos assim, né? E que ela tivesse, então, incorporasse essa figura como de um apêndice, assim, do marido, da casa, dos filhos, né? Então, que é um pouco o que a própria Clarice viveu, né? Uma mulher, se a gente for pensar na biografia dela, uma mulher belíssima, linda, né? Extraordinariamente bonita, brilhante, que tem uma trajetória pessoal difícil, porque sai fugida da Ucrânia, né? Piquitipa, né? Mas vem, troca de nome, vai para o Recife, uma mulher que, na verdade, nunca se encontrou totalmente na língua portuguesa, porque ela falava de um jeito diferente, ela não falava. Como se o sotaque dela também nunca fosse exatamente 100% brasileiro. Então, uma pessoa que fica também nesses espaços intersticiais, né, nunca dentro, sempre fora, sempre no entre. Ali. E aí ela cria essa personagem da Ana que já pressente alguma coisa esquisita naquela rotina que foi meio que, não vou dizer imposta, mas que foi meio que colocada para ela, né? Ó, isso aqui que você vai ser. E a Ana pressente isso nesses momentos intersticiais, nesses momentos intermediários, na virada, né, do dia para a noite, que é quando não tem nada para fazer, é quando a rotina dá uma pausa, né, e entra meio nessa latência, assim, que ela vai procurar comprar coisa para casa, ou ir para a rua para fazer alguma compra, alguma coisa, para ela poder justamente se ocupar. Né? Cérebro vazio, né? Cabeça vazia, oficina do diabo, né? Eu falo isso direto para os alunos. Esse momento, fala, a mulher está sozinha em casa. Pô, é a hora que ela tem tudo para poder se dar conta que, pô, a vida dela, o que eu estou fazendo aqui? Então, o que eu faço? Eu saio, eu vou para a rua fazer compras. Exatamente. Mas continua, desculpe, já atrapalhou. Nada, não, é porque é exatamente isso. E aí, nesse momento intervalar, que é um momento meio de vacância, não tem nada acontecendo, né? Aí ela vai procurar sarna para se coçar, né? Justamente, porque ela não pode ficar parada. Mas é interessante que esse momento da virada é esse momento do final da tarde, início da noite, e que é um momento chave, assim, né? O Drummond fala, né, da hora dos corvos, né? É a hora do Ângelus, para voltar a Maria, a hora do Ângelus, né? Da oração para Maria, porque é um momento, simbolicamente, em muitas culturas, é um momento de transição dessa noite, desse dia para a noite, né? Muitas pessoas que experimentam crises de ansiedade ou questões existenciais ou que estão vivendo momentos de questionamento
sentem essa chegada da noite como algo que é muito perturbador, né? Como um momento justamente de aproximação, de vislumbre do fim, porque é isso, né? O dia, você vai chegando à noite, meu Deus, o dia vai acabar, como é que vai ser agora? Agora vai virar noite, e eu vou ter que dormir, mas aí se eu dormir, eu vou acordar no dia seguinte, né? Tem todas essas, assim, essas maluquices aí que ficam orbitando nesse momento. E é nesse momento intervalar, nessa vacância, que ela sente esse desconforto, e aí ela sai para fazer essa famosa compra, né? Deixa eu só ligar a luz, senão vai ficar um breu aqui, falando em momento intervalar, daqui a pouco está o nosso aqui. E aí ela sai para fazer essa compra, né? Vai lá, pega o bonde, né? O bonde cheio de gente, ela fez as compras, né? Vai fazer, depois a gente descobre que os ovos que ela tinha comprado iam ser feitos na janta, né? Tanto é que tem até fala, né? Uma coisa bem de mulher, assim, daquele comentário de dona de casa, que no final o jantar estava bom, apesar de não ter tido muitos ovos. A mulher em crise existencial, mas sempre com um pezinho num pragmatismo profundo, né? Preocupada com as coisas da ordem do minúsculo, do cotidiano, mesmo numa viagem mental absurda. Né? Tem outro texto que eu acho legal, que ela chega, ela está entrando no bonde, ela está naquela agitação de ter visto o cego, mas ela lembra, ela tem um momento que ela lembra do jantar que ela tem que fazer para os irmãos da noite. Quer dizer, ela pode estar naquele, como você acabou de falar, ela pode estar num turbilhão, mas tem uma coisa ali fixa, uma boia, que está ali falando, tem aqui, tem isso para fazer. Ela está lá no Jardim Botânico, porque ela entra em pânico no Jardim Botânico. Ela lembra que o tempo passou e ela tem que fazer jantar. Então, ela levanta em pânico, não é porque ela está no Jardim Botânico, porque ela chegou, estou ali. Não, é porque ela tem que fazer o jantar. As obrigações estão sempre ali pontuando, né? Eu acho isso também muito interessante. Você falou agora desse episódio, eu me lembrei logo dessas duas cenas. Dela, justamente no bonde, está com aquela frustração. E ela lembra, tem um momento que ela lembra, ela ainda tem tempo de ter um momento de, vamos dizer assim, de vislumbre daquilo que ela é uma obrigação. E a outra passagem que é essa. Ela está no Jardim Botânico e ela, de repente, ela pega os embrulhos e ela abraça os embrulhos. Sim. Ela não segura, ela abraça. A escolha desse... Eu acho que são questões como essa que levam à próxima pergunta, né? Que eu acho que a gente tem que pensar o que o aluno, na sua visão, o que o aluno que não tem o hábito de ler Clarice, não tem essa manha, não tem essas ideias, mas o que você acha que ele tem que observar? Ele não pode ser uma sequência de enredo. Vamos pensar no enredo de apresentação, conflito, complicação, desfecho. Assim, o que o aluno seria interessante ele perceber, na sua opinião? O importante para o aluno, eu acho que é ele notar que tem muito simbolismo, né? É isso, a começar do nome da personagem, o nome escolhido, né? A começar dessa figura que é quem provoca esse choque interno, essa combustão, né? Como se ela entrasse em parafuso, assim, curto-circuito, o cérebro dela, que é esse cego mascando chiclete. Eu vou voltar a tudo isso, só para ele entender, né? Essa entrada no Jardim Botânico, um lugar de natureza em oposição à vida urbana, né, mais organizada, mais previsível, mais racional. A coisa dos ovos, da ostra, esse sentimento de nojo, que essa palavra aparece no conto, assim, várias vezes. Muito forte, né? Nojo, repulsa, né? Mas, ao mesmo tempo, um fascínio também. E depois essa volta para casa, né? Em que aparentemente se cumpriu o ciclo daquele dia, mas a gente sabe que aquela rotina que estava estruturada nunca mais vai ser a mesma. Não tem mais como voltar atrás, né? Não tem como desver. O que ela viu, ela não tem como desver, né? Exato. Então, eu diria para o aluno, para ele fazer essa leitura de uma mulher com uma vida programada, que foi programada para ela nem por ela mesma, que foi dada para ela. Desculpa, quer falar alguma coisa? Não. É porque entrou uma mensagem aqui e fez barulho. Desculpa. Não, mas se quiser, se achar que... De uma mulher que tem uma vida programada,
que eu acho que é uma vida que não foi nem da escolha dela, é uma vida que foi colocada para ela assim, de uma forma quase automática, porque era a vida da imensa maioria das mulheres da classe dela, do momento dela, do local em que ela morava, né? E que se vê justamente nesse viés utilitário em que a vida dela só tem sentido na medida em que ela produz para aquele núcleo familiar. Só que a gente sabe que isso é muito pouco para um ser humano, né? E em algum momento, essa fagulhazinha, né, esse grilinho falante do Pinóquio, vai aparecer, né? Uhum. E isso acontece, né, nesse momento em que ela está ali no bonde, cheia dos afazeres e das tarefas que ela tem que cumprir, e ela vê essa figura chocante, absurda, desse velho mascando chiclete, né? O cego, que eu, por exemplo, na minha cabeça vejo como um velho. Eu não sei, eu falei velho porque para mim ele sempre foi um velho. Pode ser que o aluno leia como um garoto, mas não sei. Para mim eu não consigo ver de outra forma. É um velho, um homem velho, cego, mascando chiclete. E realmente é muito absurda essa figura, né? Porque tem uma coisa pop, que é o chiclete, que é uma coisa da juventude. É que bota chicles. Ela fala chicles. Ela não fala chiclete, ela fala chicles. Né? Que é uma aí palavra... tem uma com goma de mascar. Tem uma que ela fala goma de mascar e tem uma que ela fala chicles. Ela nem fala chiclete, é chicles. Um cego mascando chicles. É isso, porque tem uma... Talvez a imagem seja tão... Essa ideia seja tão bizonha, né, absurda, porque ela combina dois campos, né, que seriam meio que não comunicáveis, que é chiclete, chicle, juventude, uma pessoa descolada, tô nem aí, e um cego, né, que a gente vai sempre ver como alguém que está no lado do que ficou faltando, né, do que não se cumpriu totalmente, sabe? Então, essa oposição acho que acaba fazendo essa figura muito impactante para ela. É interessante a gente pensar que o cego é quem vive... Não sei porque eu não sou cega, né? Então talvez seja difícil da gente comunicar coisas que são meio incomunicáveis, mas um cego que, para quem vê, a gente enxerga um cego como alguém que está no escuro, né? Que não vê as luzes, que não vê as cores, que não vê o mundo, né? E ela que não está no escuro, que não estaria no escuro, então acho que também tem um pouco essa coisa meio de espelho, né? Dela ver ela vê o cego, ela diz, o Nardor fala isso, inclusive. Ela vê o cego com uma atenção muito dobrada, muito especial, porque ela sabe que não pode ser vista de volta. Então é quase como se ela tivesse com esse olhar observador de cientista, sabe, que está lá investigando, né, que é um olhar meio indiscreto, assim, meio invasor, né, meio invasivo, mas porque ela sabe que não pode ser olhada de volta, ela se permite esse olhar. E aquilo ali desmonta o mundo dela, né? Ela fica tão perturbada com aquela imagem que é isso, ela leva um solavanco no bonde, meio né, tropeça, meio que cai, aí a sacola que estava com embrulho de papel com um monte de ovos, os ovos caem, quebram. Outra coisa interessante é o ovo, como, né, esse simbolismo assim, nem tão sutil assim, mas da vida, da gênese, muito ligado ao feminino, né? Porque é o ovo, o óvulo, né? O que vai dar origem à vida, né? E isso se rompe, e depois que se rompe... Desculpa, estou na minha viagem aqui. Sou eu e minha conexão. A conexão aí. Conseguiu? Voltamos? Não, voltamos? Ela está aqui, só a imagem que fica meio embaralhada. Mas está boa. Agora está voltando a ficar boa. Bom, vamos lá. Mas voltando à questão do ovo, né? O ovo, o óvulo, muito também ligado a essa figura feminina, né? Da gênese, da vida, né? Do prover a vida. E isso se quebra, e é isso. Depois que se quebra, não tem como recuperar. É uma coisa que foi, né? Fala. Essa questão do ovo, eu já falei com os alunos em sala para eles lerem o conto A Galinha, que é do Laços de Família. Sim. E que o conto A Galinha, você tem a questão da galinha que é comprada para ser consumida e a galinha vai botar um ovo. E no momento que a galinha bota o ovo, ninguém mata a galinha porque a galinha vai ser mãe. Ela está ali gerando uma vida. Aí a menininha diz, se matar a galinha, eu não como mais galinha. E aí fica toda assim, a galinha se torna, sem querer,
a rainha da casa, porque todo mundo quer ver se pintinho nasceu. O cara tá chocando ali. Aí, quando esse ovo quebra, que era ali, eu falei assim, pessoal, ó, aqui aparece a figura do ovo. Depois vocês veem no Laço Família, o conta-galinha. E veja que tem uma ligação ali. Os contos estão se ligando. Por isso que eu falo, leia o livro, não fica só do conto. Eu sei que para vocês é muito mais cômodo ficar no conto. Mas, cara, tem muitas ideias que estão circundando ali. E essa fragilidade da vida, né? A vida é frágil. A segurança de Ana, aquele ovo quebrado, é uma prova e é uma relação, uma metáfora da própria vida que a Ana leva. Que na cabeça dela, que é uma redoma, ela vive numa redoma urbana, protegida, tudo é legal, mas aquele cego vai fragilizar as certezas dela. Então, o próprio ovo quebrado, aquela coisa viscosa, aquela coisa que ela explora, né? Ela usa os sentidos, né? A questão do cheiro, a questão da imagem, a questão do tato. Ela vai misturando os sentidos ali. Eu acho essa imagem belíssima. E, assim, eu acho que é legal a gente pensar que eu posso fazer essas metáforas, essas associações, e a própria Ana, ela acaba percebendo isso, né? Então, é legal, eu estava querendo falar, quando você falou da questão do ovo, vida, óvulo, eu falei, pô, e a galinha, que está no livro Laços de Família? Está lá, isso daí. Mas desculpa. Nada, imagina, super apropriado. E essa galinha do outro conto, né? Quer dizer, depois que ela cumpre o seu propósito, né? Que ela deixa de ser útil, digamos assim, tchau. Aí dessacralizamos a grande mãe. A grande mãe perdeu sutilidade. A Ana, eu acho que o grande medo da Ana é descobrir que ela não pode ser útil sem ser daquela forma que ela é. Talvez, né? Então, essa coisa da viscosidade. A Clarice é uma autora que, para mim, ela evoca muito, apela muito sempre para essa coisa do mundo carnal, né? Um mundo muito tátil, assim, muito palpável, né? Muito carnal, assim, exatamente, dos sentidos. Então, tem essa coisa do cheiro, da textura, do sabor. Então, né? Vai comer a barata, é a viscosidade da gema seca que fica grudando, colando ali na mão, te lembrando daquela presença, né? É o sangue que seco, é o coágulo, né? Assim, essas texturas que são muito desagradáveis, nojentas, repulsivas, muitas vezes, né? Que são essas texturas dos nossos, né? Das nossas produções, dos nossos fluidos corporais, né? Nossos e de outros seres, mas todos animais, ela relembra muito isso. Né? Essa visceralidade do ser humano, esse mundo corporal. E ela fala do ovo e depois ela fala da ostra, né? Dessa coisa nojenta, né? Também dessa ostra que tem uma pérola dentro, que é fechada, né? Que é um segredo, é uma caixinha, um tesouro, e que você abre, que ao mesmo tempo dá a pérola belíssima, e super valorizada, e cara, né, sinônimo de status e de raridade e de exclusividade, mas também tem aquela carne molenga, esquisita e nojenta, e aí tem gente que associa, né, a própria genitália feminina, mas também esse lugar de geração de algo novo ali, né, e que seria meio um lugar esquisito para se gerar uma coisa tão bonita, né, como uma pérola, assim. Mais uma vez, uma imagem esquisita, de algo muito nojento, muito molenga, muito viscoso, gerando uma coisa pura, brilhosa, lisa, né? Que é gerada a partir da dor. Sim, do encontro. Rubem Alves, ele coloca que ostra feliz não forma pérola. Não. Que a pérola nada mais é do que o grão de areia que conseguiu penetrar e que, por incomodar ali, ela vai gerando uma secreção. Que a pérola é fruto de uma secreção contínua, constante, que vai formando essa beleza, essa coisa desejada. Mas para ela gerar isso, ela teve um sofrimento. Então, assim, a figura da ostra é uma recorrência que vai aparecer, associada aí como ovo, e que ambas têm alguma coisa que é a geração de uma beleza. Sim. De alguma coisa bela. Apesar da aparência um tanto quanto feia, estranha, esquisita. Um cheiro, de repente, que não é agradável.
a pessoas. Eu estava agora em Recife, estava vendo o pessoal lá num restaurante que os caras vendem, tem aquele monte de ostra, você escolhe a ostra que você quer, o cara vai lá, abre a ostra, bota o limão para você, você vai lá e come a ostra. A ostra está lá dentro do aquário, aí fica aquele aquário lá com água marinha e tudo mais, e a ostra fica ali, aí você vai escolhendo as ostras que você quer comer. Eu não tive coragem de comer, primeiro pelo preço, e segundo porque assim, vou pagar para depois ficar cheio, ficar torcendo o nariz, então nem vou chegar perto desse negócio aqui. Mas é interessante que as pessoas vão para o meio do mar para poder ficar tomando ostra, né? Não, é um símbolo de status, assim como a própria Pérola, né? Assim, eu me lembro de um desenho que era da turma do Pica-Pau, que tinha aquele personagem que era tipo um leão marinho no meio do mal, assim. Sim. E tinha um episódio que ele atacava as ostrinhas bebês. Eu nunca vou me esquecer disso, eu era criança. Clarice Lispector tem sempre razão, viu? Evocou aqui, ó, lá na gavetinha, lá atrás. Lá atrás já botou uma coisa muito positiva, né? Meu Pois Deus. E eu acho que, então, depois essa entrada dela no Jardim Botânico, que é isso, né? É um mundo de não racionalidade, porque a gente né, o ser humano tem uma tendência a se separar da natureza. A gente fala desenvolvimento sustentável, né, ecologia, vamos preservar a natureza. É a alteridade, né? A gente não se inclui naquilo. A natureza é algo fora da gente, não é como se nós fizéssemos parte dela, né? O que já é me parece assim uma visão um pouco equivocada, né? E aí quando ela entra nessa natureza, né, ela sai desse mundo construído do ser humano, mais programado, racionalizado, né, com as suas regras, né, já bem determinadas, e ela entra nessa natureza, ela se vê em choque porque também é isso, a visão do ser humano da natureza é que ela é muito pacífica, e ela é uma coisa assim, quase plácida, sabe, boizinho de presépio? Né? A natureza é bonita, aí você vê a árvorezinha, vamos abraçar árvores. E não, a natureza tem suas próprias leis, que são, por muitas vezes, muito, para nós, humanos, né, que tem esse senso de moral, muito agressivas, muito hostis, muito injustas, muito violentas. Então, esse barulho da natureza, essa violência da natureza, essa presença da natureza que não dá para escapar, né? E que não precisa tanto de um propósito, porque as coisas vão simplesmente se avolumando e se sobrepondo, meio de uma forma que, para a gente, talvez a gente entenda como caótica, né? Mas é porque o padrão de desenvolvimento é outro, não é o nosso. Então, ela se vê confrontada com essa falta de propósito, né? Ela fala dessa pujança, né? Dessa fartura, dessa riqueza, quase apodrecendo, que é tanto, sabe? É tão desmedido, é tão exuberante, é tão maciço aquilo ali, que é uma coisa que é quase sufocante, assim, né? Porque vai te engolfando, assim, vai te prendendo, aquele volume absurdo. Me lembrou até desse flow agora, que eu achei maravilhoso. Né? Aquela água que sai varrendo tudo, e depois as árvores no final que surgem também do nada, assim, absurdas, entendeu? Esse absurdo da vida incontrolável, que não vai ser, que não é contível numa moldurinha, numa programação, com um objetivo, com uma utilidade, entendeu? A vida é absurda, ela não tem utilidade, não é isso, né? Eu acho que a vida chega a vários sentidos também, né? Que ela vai ouvir o rumorejo da água, ela vai ver a coisa estragando na frente dela, e aí ela vê aquela coisa de decomposição, aí ela tem um nojo. Quer dizer, é fascinante ver a vida exuberante, com tanta pujança, mas ao mesmo tempo ela vai sentir o nojo, porque aquilo ali é uma coisa que, poxa, coisa nojenta, ficar perto dessa coisa do bicho se decompondo, da fruta decompondo. Então tem a questão da visão, tem a questão da audição, tem o cheiro da natureza. Tudo isso, os sentidos vão fazer com que ela sinta essa natureza viva e representativa dentro do espaço. Então é bem interessante também observar isso, né? Como que os sentidos estão presentes, e dentro dali eu chamo de vida selvagem, né? Essa vida toda aí é a vida selvagem, que acaba confrontando
com o universo dela. Racional, Sim. né? Comedido, tudo certinho. Uhum. Mas, e aí, eu interrompi você de novo, estou te interrompendo. Nada, não, tá ótimo, estou adorando. Mas, assim, eu acho que a gente deu uma palhinha, assim, eu acho que é interessante a gente para pensar. Eu acho interessante que quem vota para escolher os livros da UERJ são professores. Então, assim, escolha de Clarice, a escolha de Senhora, a escolha de Hamlet, a escolha de Pepetela, foi muito mais por conta de professores do que propriamente alunos. Eu acho que de cada 100 votos, 80, 90 são de professores, 10 aí são de alunos. E aí, quer dizer, a escolha do conto Amor é um conto que eu acho que tinham 3 contos, né? Feliz Ano Novo, do Rubem Fonseca, Sonata, de Érico Veríssimo, e Amor, de Clarice Lispector. Eu acho que muita gente que votou também, os desconhecidos, não conhecem Rubem Fonseca, não conhecem Érico Veríssimo. Então, Clarice é aquele nome mais famoso. E assim, e aí entra aquela coisa, eu acho que é bonito o conto é um conto bonito, ele é um conto difícil, ele é um conto para ser lido várias vezes, porque cada vez que você lê, você vai perceber uma coisa. E, assim, eu acho que eu já trouxe o bate-papo com a Alexandra, que é professora também, tem trabalhos de literatura comparada de escrita feminina, e agora estou te trazendo, porque aí já é uma outra visão, é uma outra percepção, já tem uma outra imagem, e eu acho que, eu sempre falo para o aluno, cara, ouça o maior número possível de pessoas que leiam e que tenham lido, Clarice, porque cada uma vai trazer uma informação nova. Não existe informação melhor, existem informações que enriquecem. E o nosso bate-papo de hoje foi um papo enriquecedor, que ajudou aqui a gente a pensar Clarice. E eu deixo você aí para pensar assim. Eu acho que, se você queria falar mais alguma coisa, eu deixo para que você fale agora aí o que você acha que, nesse processo, a gente pode pensar enquanto assim, eu falei para ele de figuras de linguagem para os alunos. Tem muita antítese, tá? Tem muita sinestesia, tem muitas metáforas. Então, assim, Clarice é sempre o convite. Você acha que o que mais que o aluno pode fazer para ajudar a entender esse conto amor e a pensar melhor e entender melhor? Você tem mais um conselho aí final para esse aluno? Primeiro, não ficar apavorado. Você vai chegar ao final e vai pensar, não entendi bulhufas. A gente entendeu? Hã? Eu não entendi. Cada vez que eu leio, eu penso uma coisa. Mas aí é que tá. Vamos lá. Agora, o que você está me levando ao que seria o meu segundo momento. Mas para isso te causar um impacto, para você, de alguma forma, entrar naquele universo, é preciso entender? Porque as pessoas têm muita obsessão em entender uma obra de arte. Mas quando você está lá, escutando Gluck, entendeu? Orfeu e Eurídice, você só sente um arrepio no braço. Você não sabe explicar o que está acontecendo ali. A grande obra de arte, ela não precisa dessa instância racional, entendeu? Ela vai se colar em você como a natureza selvagem, né? Ela vai se colar em você de um tal modo que você, às vezes, vai precisar de um tempo para ir digerindo esse tanto de informação, mas em algum momento aquilo ali vai ser seu e você vai ter um olhar. Então, eu diria para os alunos assim, assistam o máximo possível de vídeos, leiam resenhas, mas sigam mais ou menos o que seria o guia de interpretação que vocês acham que vai ser o mais aproximado, cobrado na prova, na avaliação, mas nunca percam de vista também a sua própria leitura, porque vocês não são só coletores de informações e leituras alheias, vocês precisam ter uma leitura com o próprio agenciamento de vocês. Eu acho que isso é fundamental, até para não ficar essa distância entre você e o texto, entendeu? Vocês têm que se aproximar. Insistiu, releu, achei muito doido. Você tem direito a não gostar, tem direito de achar maluco. Eu achei maluco. Eu gostei da primeira vez que eu li, mas eu achei muito doido. Eu falei, ih, sou burra. Então, né, eu acho que a grande obra, ela te convida para revisitar, assim. Né? É o que eu acho o grande barato da obra de arte. E a gente tem muito essa obsessão em entender. Né? Ai, mas o que eu entendi desse quadro? Mas, assim, não é necessariamente entender, você precisa se deixar
transpassar por aquela emoção que vem, entendeu? Aham. E aí, isso, só para finalizar, isso me leva um pouco à questão do olhar, porque a gente, quando está muito. A gente muitas vezes fecha os olhos, né? Quando a gente está emocionado ou num momento de grande. Você fecha os olhos para sentir as coisas melhor. É como se o olhar fosse um filtro da razão, né? Uma vez eu li isso, que assim, quando o homem, né? Super antepassado, quando a gente saiu de quadrúpede para bípede, que no quadrúpede o tato e o olfato eram sentidos muito mais essenciais, e não tanto a visão, né? Você aprendia o mundo muito mais pelo tato e olfato, e mesmo a audição. E quando a gente fica bípede, o que se projeta mais são os olhos, e portanto a visão. E aí a apreensão do mundo passa a ser mais racional, né? Pode ser uma grande bobagem o que eu estou falando, mas quando eu li, eu achei que fez muito sentido. Era um pesquisador francês, não vou lembrar o nome agora. É interessante mesmo. E esse cego, né, que é quem está justamente nesse mundo do não olhar, né? Então, ficar preocupado em tentar achar a interpretação certinho, o que vai cair na prova. Não, acho que os alunos têm que tentar buscar chaves de leitura, né? Mas não perder o seu próprio gosto, seu próprio paladar ali. Isso é fundamental. Para curtir também, senão fica muito, muito chato. E não é isso, né? Não é para ser chato. Vai ter prazer, né? De alguma forma. Né? Já que é para fazer, vamos fazer. Vamos fazer, né? Bem, se der, façamos bem. E façamos com orgulho de ter feito. Com amor, façamos com amor. Antes de mais nada. Mariana, muito obrigado pela sua presença. Assim, a gente passou do tempo, mas deixa para lá. Eu acho que o papo foi super válido. Muitos assuntos assim a gente passou pelo conto, passamos por laços de família, passamos por outras questões. E só para fechar, seu comentário sobre a arte, né? Essa questão a gente não precisa entender a cena da Fernanda Torres. Para a arte. Desfrutar aí a Fernanda Torres sentada na lanchonete Manon com os filhos, em silêncio, já sabendo da morte do marido, sabendo que o marido não ia voltar. Ela está ali sentada e olhando para as outras famílias. Ela não diz nada, mas o olhar dela disse tudo. E não precisa. É o sublime, né? E aí as pessoas, todas as línguas, de qualquer lugar do mundo, vê aquilo e reconhece aquele olhar, o olhar do vazio, da ausência, da frustração, do luto. Não precisa falar, não precisa traduzir. As pessoas choram naturalmente porque elas percebem o poder de que, às vezes, o silêncio ele vai pesar muito mais do que a palavra. Não precisa dizer nada. O silêncio foi suficiente. Então, é com isso que eu me despeço de você aqui. Você que assistiu conosco aqui, foi um prazer ficar aqui no Café Literário, que volta depois, a gente tem que falar de Hamlet, vamos falar de Senhora, vamos falar de tudo. E falamos também de outros livros, mas vai ser sempre um prazer. E a Mariana é sempre bem-vinda, porque a casa é sua, tá bom? Seja aqui. E a gente tem sempre um bate-papo marcando aí, tá bom? Valeu. Então, aqui, galera, estou me desligando aqui, porque eu vou continuar com o papo com a Mariana. Então, valeu, um abraço, até o próximo Café Literário.